propósito de autoestradas, se a autoestrada funcionasse num regime de concessão, como nos outros países, não viria de mal ao mundo, porque as autoestradas seriam financiadas pelo seu tráfego. O problema é que em 2010, cometeu-se no governo Sócrates, em maio de 2010, produziu-se uma alteração de legislação que é uma verdadeira bomba atómica financeira sobre as finanças públicas, que é o momento em que o governo Sócrates, à época, se compromete a pagar as SCUT, nomeadamente, foi no momento em que se começaram a pagar as SCUT, em função de um conceito que se chama a tarifa de disponibilidade diária ao quilómetro e por troço de autoestrada. Ou seja, há autoestradas SCUT que, independentemente de passarem lá muitos carros, poucos carros ou nenhum carro, tem sempre um rendimento garantido que dá os tais 17, 18%. E, portanto, no momento em que o Governo promove esta legislação que passou também na Assembleia da República e isso permite garantir aos concessionários rentabilidades garantidas, haja ou não haja tráfego, é evidente que o negócio a partir daí é excelente para as concessionárias. E mais, no momento em que se publicou essa legislação, o Governo então fez até algo estranho, que foi, nem sequer publicou os anexos com os preços, que é uma ilegalidade. Portanto, na legislação de maio de 2010, faz-se referência a anexos que depois só aparecem em junho ou julho e que devem ter estado a ser cozinhados. E a minha pergunta é, então, como é que não há aqui uma intervenção das diversas autoridades? Aliás, quando o Presidente do Tribunal de Contas dizia que havia uns documentos secretos que não apareceram e que foi enganado, eu acho que a conclusão teria que ser outra. Se o Tribunal de Contas foi enganado e há documentos que não foram ao crivo do Tribunal de Contas, então os contratos são nulos e não há nada a pagar. Eu acho que essa é que é a ponta pela qual um governo sério deve começar a renegociação com os concessionários. E porquê que o senhor acha que o Tribunal de Contas não foi suficientemente claro, não agiu, não confrontou o poder político da época? Pois, não compreendo. Não vejo qualquer justificação para isso ter acontecido. Porque ou os documentos passaram no crivo do Tribunal de Contas e foram avisados, e aí o Tribunal de Contas tem tanta responsabilidade nesta matéria como quem quis fazer estes verdadeiros roubos de estrada, é o nome para isto, ou então os documentos não passaram por lá e, sendo nulos, os contratos são nulos e não têm que ser pagos. Esta, no meu ponto de vista, deve ser o começo da renegociação. Depois é evidente que há os documentos que são válidos e aí o que tem que se fazer, no meu ponto de vista, em termos de negociação, é fazer uma confrontação entre o valor atualizado das rendas já pagas e vencidas e daquelas a pagar e vencidas e confrontar este valor com o valor de uma avaliação justa do equipamento. Doutor Medina, porquê é que acha que está a ser tão difícil ao Governo intervir na questão das parcerias público-privadas? A única conclusão que posso tirar é que eles estão todos os mesmos. Ora estão no PS, ora estão no PSD. É a única justificação. António José Seguro defende agora um imposto sobre as PPPs. Sim, mas já ouvi dizer que há uma cláusula que não permite. Quer dizer, o privado, que devia correr algum risco, não corre nenhum. O Estado, pelas mãos destes senhores que estiveram por lá, ministros e secretários de Estado, assumiu todos os riscos. Quer dizer, tudo isto é tão estranho que eu não concebo que não haja um órgão de poder que mande investigar isto e que mande buscar os papéis secretos. Porque, de facto, tudo isto é tão estranho. E veio este governo, que também veio criar estranheza, não é? Numa altura em que este governo devia agir, nem invoca a falência, nem invoca nada, e pronto, andam a discutir, bom, há um presidente das estradas de Portugal, não sei o quê, que há dias dizia, não, conseguimos 125 milhões, mas ele não disse, é num ano, se é em 30 anos. Absolutamente. Quer dizer, isto é tudo um embuste para enganar a opinião pública. O Dr. Paulo Moraes tem ideia de quanto é que será possível ao Estado português arrecadar com uma renegociação das parcerias público-privadas que seja justa, para nós percebermos, porque nós estamos agora confrontados com este buraco nas nossas contas de 4 mil milhões de euros ou mais do que isso, para conseguirmos compensar os 2 mil milhões do corte de subsídios, mais o diferencial do déficit a que temos que chegar no final do próximo ano. Uma renegociação justa das parcerias público-privadas poderia render quanto aos cofres do Estado? Essa conta existe? Não, essa conta não existe porque os dados também não existem. Mas de qualquer das formas... Nem ninguém quer isso. Não, mas há dois caminhos possíveis para o Estado português, haja vontade. Do Governo, naturalmente. O primeiro é nacionalização pura e simples, de algumas delas. É evidente que é nacionalização pagando o valor justo, e no momento em que se começa a pagar o valor justo, as rendas passam seguramente, pelo menos para metade, porque não vão garantir rentabilidades de 17%, e sim rentabilidades, quando muito, 8, 9%. Mas o Estado agora não tem dinheiro para nacionalizar coisa nenhuma. Não, se fizer uma nacionalização... É pagar com títulos do Tesouro. Não, mas se fizer uma nacionalização
solução passa a pagar rendas menores do que as que está a pagar neste momento. Porque o Estado também não tem dinheiro para pagar as rendas que está a pagar atualmente. No decurso deste exercício, 2012, o Estado está a pagar muitos milhares de milhões, alguns milhares de milhões, nas parcerias público-privadas. Portanto, passaria a pagar, no novo sistema de rendas, metade. Esta era a melhor solução do seu ponto de vista económico. Do seu ponto de vista financeiro, há uma solução ainda melhor, que é renegociar de facto com os privados o alargamento dos prazos, que é o Estado português deixa de pagar, só que o prazo da concessão, em vez de ser 40 anos, passa a ser de 60 anos. Enfim, isto agora já são questões técnicas. É, no fundo, passar a concessão das autoestradas para um regime de concessão, como acontece, por exemplo, com as minas, que é, no fundo, o que isto é. Isto são verdadeiras minas de ouro para os detentores das concessionárias. É, no fundo, mudar o modelo. Agora, em qualquer dos casos, era fundamental, a bem da seriedade do regime, que os pagamentos fossem suspensos de imediato. Isso não interfere com os interesses também dos bancos? Absolutamente, claro que sim. E não é isso que pode também estar aqui emperrado? Isso não tenho dúvidas sobre isso. Quem são os grandes interessados nesta matéria? São as construtoras, os consultores e os bancos. Esses obviamente que se mantiverem tudo como está, esses não se queixarão. E como nós sabemos que o poder político em Portugal tradicionalmente também está de cócaras perante este tipo de atores, é difícil. Aqui é um problema de submissão do poder político a este tipo de poder económico. Pois é, e é por isso que eu não advogo nada esta estratégia. Isto não é para ter conversas, é para dizer, estamos falidos, a gente vai cortar-lhes 30%. Vamos para o Tribunal, vão para o Tribunal. Porque não há moralidade, nenhum governo adquire prestígio e autoridade para governar se for às prestações e for aos salários e não for a esta gente. É que o governo não foi negociar com os assalariados, mandou cortar, não foi? Subsídio aqui, subsídio, não negociou com ninguém, nem com sindicatos, nem com coisa nenhuma, cortou. E aqui é a mesma dose. Estamos falidos. Este é um princípio de direito que é o único que pode levar a alguma resolução disto. Tudo isto que o professor Paulo Moraes diz, depois metem-se os advogados daqui, os consultores acolá, mais uns que estão no governo, se calhar também estão a tratar da vida, e nunca mais isto se resolve. Andamos a ser enganados sempre. Isto cruza-se também com o financiamento partidário? Financiamento de campanhas eleitorais? O destino do dinheiro é-me indiferente. É-me indiferente. Ladrão tanto faz levar para casa como levar para o partido. Dr. Paulo Moraes, o senhor tem uma tese sobre a ligação direta entre obras públicas e financiamento partidário. É verdade. E é de facto quem financia os partidos tem capacidade de influência sobre os partidos e depois domina toda a vida política. Mas o facto é que hoje já é muito pior que isso. É que a política transformou-se numa mega central de negócios e nós já nem vivemos numa situação de promiscuidade, é numa situação de total identidade. Nós chegamos a uma comissão de inquérito sobre as parcerias público-privadas no Parlamento. Só que nessa comissão de inquérito estão inclusivamente pessoas ligadas ao setor imobiliário. E tivemos aqui o professor Avelino Jesus, fez parte de uma comissão e saiu porque não lhe dava os papéis. Portanto, neste momento já passamos essa fase. Já não são os detentores de poder económico que mandam nos políticos. De facto, na política já há uma promiscuidade de tal ordem que os atores das empresas e do Parlamento e do Governo já são todos os mesmos. É por isso que o nível de promiscuidade, e em particular no Parlamento, chegou de facto a uma dimensão que é inadmissível. Eu não percebo como é que o Presidente do Parlamento, o Presidente da República não intervém quando no Parlamento, eu não estou a dizer que os 230 deputados são todos corruptos ou têm todos conflito de interesses real, potencial. Não é. Não, longe disso. Mas em todo o Parlamento onde há dinheiro, há conflito de interesses. O que é que o senhor defende então? Quem está no Parlamento não podia ter qualquer tipo de atividade ao nível de, não, eu defendo, de consultoria, numa situação normal. Defendo um regime de incompatibilidades rigoroso, depois um período de nojo quando se sai da atividade pública para a atividade privada de algum tempo e, sobretudo, o que não pode acontecer é alguém andar a montar negócios nas suas funções públicas, como aconteceu com as parcerias privadas, e depois ir geri-los para a atividade privada. Isto não pode acontecer nunca. Na fase a que nós chegamos, com o nível de promiscuidade que nós temos, nomeadamente no Parlamento, eu acho que, neste momento, teríamos que ter uma situação de exclusividade absoluta. Enfim, quando isto limpasse um pouco, poder-se voltar a um regime mais favorável. Mas neste momento, nós, em todas as comissões parlamentares com alguma relevância económica, temos conflito real de interesses. O Dr. Medina tem uma péssima opinião sobre a classe política portuguesa. Não é sobre a classe política, é de alguns políticos. Há muita gente séria. Mas deixa-me só contar uma história por causa do destino do dinheiro. Que há uns 10 ou
10, 12 anos, eu estava ali em Belém um sábado de manhã, em frente dos pastéis de Belém, e aproximou-se um velho camarada meu do PS, estivemos ali a cavaquear, e a dada altura, imaginas quanto é que fica pelo caminho dos dinheiros ditos dados aos partidos? Não faço ideia de cadê esse negócio. 85%, disse-me ele. Esse sei eu quem foi que me disse. Passados que um ano, uns 6 meses... Não podemos saber quem foi? Não direi. Não vale a pena. Se acreditam no que eu estou a dizer, chega. Bom, passado tempo, falei com um do PSD, já, desse é que não me lembro, estivemos a conversar e eu disse, eu ouvi dizer que ficava muito dinheiro pelo caminho, e ele disse, não, ficou 85%, que era a tabela nessa altura, há 12 anos, do PS e do PSD, era 85% ficava pelo caminho. Bom, isto é uma falperra. Como é que Presidente da República, como é que chefe de governo, como é que presidentes de partidos olham para isto tudo e deixam passar. A situação atual é muitíssimo mais difícil e vai ser cada vez mais difícil à medida que o país empobrecer. Enquanto as pessoas olharem para isto, para esta indecência que é realmente a vida pública portuguesa. O Dr. Paulo Moraes, quando esteve cá da última vez, falou em malas de cartão carregadas de dinheiro. De couro, hoje já são de couro, já são mais elegantes. Eu agora estava a pensar naquela metáfora do Dr. Medina, quando fala quando sugere a Linda de Sousa. A Linda de Sousa, a cantora luso-francesa. Mas é que a evolução, em termos de financiamento, nos últimos 15 anos foi só essa. É que antigamente era em caixas de sapatos. Agora é malas de couro que já são bem mais elegantes. Caixas de sapatos? E de marca, o Louis Vuitton, não sei se é esse que faz mal. De facto, hoje, enfim, também já há estudos sobre essa matéria, não será, há quem fale de 80%, mas 40% seguramente ficam pelo percurso. E voltando àqueles exemplos que eu referi na área do urbanismo há pouco, é evidente que quem ganha com isto, ganham os partidos que nunca têm falta de dinheiro para atividade nenhuma. Ganham muito, naturalmente, os traficantes, os intermediários desta matéria, que ficam com 40%, 50%, 60%, é uma excelente margem. E os intermediários estão quem? São pessoas dos negócios que habitualmente aparecem nos partidos em tempo de eleições. São aquelas pessoas que normalmente estão nos partidos ligadas aos negócios. Alguns são deputados, outros não são. São aquelas pessoas que têm ou o poder na mão ou a mão no poder, uma das duas. Mas são pessoas com altas responsabilidades nos partidos ou são segundas e terceiras linhas? São normalmente segundas linhas. São quem anda a carregar a mala, são sempre as segundas linhas. Sim, mas andam mandados por primeiras linhas. Mas repare, quem são os grandes beneficiários? Os grandes beneficiários são, obviamente, quem financia. Há muitos casos, enfim, não vamos estar aqui a anunciar que seriam N. Mas quando se lê aqui há dias no jornal que em Valongo alguém compra um terreno por 6 milhões de euros e passado 10 minutos vende-o por 20 milhões, é evidente que o lucro que leva nessa transação de 10 minutos já dá para financiar, obviamente, muitas campanhas eleitorais. Mas ainda há negócios desses, Dr. Paulo Moraes? Absolutamente, este negócio é recentíssimo, tem meses. Que negócio foi esse? Portanto, é um negócio que foi noticiado, aliás, e que foi entregue ao Ministério Público. Eu próprio que fiz chegar lá, não sei se já terão aberto um envelope lá no Ministério Público. Mas consistia em quê? Consistia no facto de que um promotor imobiliário compra um conjunto de pessoas, terrenos, por 6 milhões, consegue uma declaração da Câmara de Valongo dizendo que aquilo ia deixar de ter aquele tipo de capacidade, passava a ter capacidade construtiva e um coeficiente de ocupação de solo distinto, e passa para 20 milhões. Quanto tempo é que isto demorou? 10 minutos. Mas agora não se vendem casas, elas estão aí todas à venda, ainda há gente que esteja a comprar terrenos por 6 milhões de euros para depois construir e não conseguir vender coisa alguma? Não se vende habitação tradicional, mas vendem-se muitos equipamentos e lá está, e depois há sempre as outras alternativas. A possibilidade de amanhã haver uma expropriação naquele terreno e a possibilidade de ir ao banco buscar o dinheiro todo e nesta tríade banqueiro, autarca, promotor, ganhá-lo todo. Aliás, o prejuízo do BPN baseia-se, em grande parte, em manobras deste género. Quem é que pagou tudo? Os portugueses, no momento em que o banco foi nacionalizado. O Dr. Medina acredita mesmo que os grandes decisores políticos estão metidos nisto? Não, os grandes decisores políticos, enfim, isso teríamos que definir o que é um grande decisor. Estou convencido que não. O problema não é estarem metidos, é permitirem que isto aconteça. Quer dizer, eu se exercesse uma alta função do Estado não estava calado com isto, não estava tranquilo. Porque isto é uma das razões pelas quais a sociedade portuguesa vai tornar-se um veneno permanente. Os pobres que estão a ser expoliados com TSUs e outras coisas não podem olhar para isto nem respeitar quem dirige este país. Temos, naturalmente, pessoas de todos os escalões da política, dos mais altos aos mais baixos, você não falar disto. Nem se vê ação nenhuma que a Ministra da Justiça promoveu a legislação sobre enriquecimento ilícito. Aquilo creio que foi para o Tribunal Constitucional, não serviu, quer dizer, está tudo montado para roubar.
É tudo montado para roubar. Com o Tribunal Constitucional? Não, pior, é que a sei legislação já foi feita no Parlamento, deliberadamente inconstitucional, para chumbar no Tribunal Constitucional. Eu não tenho dúvida sobre essa matéria. Os senhores deputados que articularam aquele